tarde. Boa tarde. Desculpa, eu tô saindo de uma gripe, então tô meio falar um pouco rouco, assim. Bom, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, é um prazer, assim. Sei que é um momento bacana, assim, para todo mundo. E eu vou falar um pouco, assim, de como eu trilhei algumas coisas, assim, mas acho que o mais importante, assim, é nunca a gente mistificar a história do outro, assim, a gente tornar a história do outro. Porque eu acho que cada um tem uma história muito pessoal, muito particular de como as coisas acontecem, assim, e a gente pode retirar ou não alguns exemplos do que as pessoas nos dizem. Eu tenho uma trajetória muito parecida com de vários amigos meus, assim, que eu fiz curso, fiz faculdade de cinema, né, na época. Atualmente, poucos lugares têm um curso de cinema, né, juntou tudo, virou curso de audiovisual, mas na época existia cinema e televisão. Eu fiz o curso de cinema e o curso era um curso muito estranho, eu não sei muito bem por que eu fui fazer isso, talvez porque eu não me adaptasse a nada e porque gostasse de ver filmes, assim, então eu resolvi fazer faculdade de cinema, assim. E no começo foi muito estranho, assim, eu tinha uma dificuldade de entender muito bem o que estava acontecendo ali, assim, os primeiros anos foram bem difíceis. E quando eu digo difícil, não é questão de tirar nota ou não, mas a maioria dos meus amigos já falavam inglês e francês, tinham conhecimento de outras línguas, e eu estava bem, assim, eu me sentia um pouco atrás, assim, do grupo, assim, como um todo. E eu lembro, assim, que aí os professores passavam alguns filmes pra gente criar um repertório, né? E tinha uma discussão de linguagem em cima daquilo que a gente estava fazendo, assim. E o curso de vocês é um curso pequeno, mas eu fiz um curso praticamente de 4 anos, assim, e o que eu acho que é importante a gente entender, assim, que não existe, você não expressa algo se você não tiver uma linguagem para isso, né? Eu só estou aqui me comunicando e contando uma história para vocês, alguma coisa, porque a gente está utilizando de uma linguagem, mão, gestos e a fala mesmo, né? Então, assim, para qualquer coisa que a gente for executar, a gente precisa conhecer a linguagem daquilo. Então, acho que o curso, nesse sentido, para mim foi importante para conhecer e tomar contato com a linguagem, por mais difícil que tenha sido esse começo. E eu lembro de várias aulas, assim, que os professores mostravam um monte de filmes, assim, e um dia eu cheguei, puta, que não sei o que eu estou fazendo aqui, porque esses filmes tudo doido, assim, os filmes mudos, que era uma aula de cinema, então a gente via bem do comecinho, assim, os filmes chatos, assim, você tinha vontade de dormir nas aulas. Aí teve um dia que uma professora passou um filme que chamava O Vento, que até hoje, assim, todas me perguntam um filme marcante, eu falo que esse é o meu filme marcante, assim, da vida. E O Vento era um filme de um sueco, um filme mudo também, e era um bang bang, um western. Quer dizer, era algo próximo do referencial que eu tinha de ver filmes, entendeu? Assim, acho que eu nunca tinha visto um filme sueco na vida. E aí quando eu vi aquele filme bater na tela, assim, eu falei, não, isso eu consigo entender, isso faz parte do meu repertório, isso faz parte do meu universo. Não que eu acho que a gente tem que se restringir ao seu universo, mas ali eu criei uma identificação e ali eu consegui ampliar para ver outras coisas, para ver filmes da Suécia, de vários outros lugares, assim. Mas ali, a partir daquele momento, acho que eu criei um repertório e me identifiquei com o filme porque eu entendi aquilo, eu conseguia visualizar. E não acho assim que seja uma culpa do curso isso, assim, do fato de eu não estar entendendo nada. Acho que eu que estava mesmo um pouco atrás mesmo do que o grupo como um todo, assim. E aí, a partir daquele momento, assim, eu falei, não, é isso que eu quero fazer da vida mesmo, assim, eu mergulhei de cabeça, assim. E o curso foi importante, assim, não pelo contato que eu tive com esses professores que me deram outras coisas, mas ali eu fiz muitos amigos, assim, amigos com quem eu trabalho até hoje. Vários deles eu falo toda semana e são pessoas com quem eu trabalho, assim. E os amigos trazem outros amigos de outros lugares, de outros cursos, e a gente meio vai montando grupos, assim. O que precisa ficar claro, assim, que a atividade audiovisual, que é o que vocês estão fazendo aqui, ela é uma atividade que ela tem que ser exercida em grupo. Por mais que às vezes tenha uma pessoa que é o centro, o cabeça daquilo, ele precisa de um outro grupo de pessoas. Diferente de um pintor que se fecha numa casa e pinta, ou de um escritor, a pessoa que trabalha com o audiovisual, seja vídeo, cinema, televisão, o que for, ela precisa de outras pessoas, entendeu? Assim, é quase impossível alguém que faça tudo. Até tem, mas o cara pode... se o cara seja só ele, a única personagem de um filme inteiro, assim, porque uma hora ele vai precisar de atuar até com outra pessoa, assim, então sempre vai ter que precisar de alguém. Assim.
Então acho que isso foi uma experiência bacana que eu tive da faculdade. Assim. E quando eu saí da faculdade eu precisava trabalhar de qualquer jeito, assim, não tinha como assim, não trabalhar para pagar minhas coisas, assim, eu tinha mesmo que trabalhar. E eu tinha feito muita fotografia na escola, e na escola, curioso, assim, é que eu não dirigi um filme. Assim que vocês fizeram umas eleições, vocês fizeram uma eleição aqui, né? O Edu me contou, né? Para escolher 3 projetos, não foi feito? Então, na minha época, teve uma eleição dessa também, e era um grupo até menor que o de vocês, era 10 pessoas, e não votaram no meu roteiro. Assim, de 10, 15, tinha que tirar 5, 4 projetos. Então eu saí da escola sem dirigir nenhum filme, basicamente, assim. Sendo que pessoas tinham dirigido 2 filmes, essas pessoas não são diretores hoje em dia, e eu virei diretor, assim, quer dizer, é um pouco esses caminhos que a vida acaba fazendo, assim, que a gente acaba nós mesmos trilhando, assim, entendeu? E também não estou dizendo isso para fazer um discurso, eles estavam errados, eu estava certo, que também eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue ver agora, assim, né, depois que deu certo, porque lá atrás a gente nunca tem essa clareza, né? É fácil ver as saídas do labirinto depois que você saiu, né? Você vê de cima, mas quando você está dentro do labirinto, nada parece ter uma saída lógica. Assim, né? E depois, assim, como eu tinha feito muita fotografia, eu fui trabalhar em locadora de equipamento de cinema. Lá eu pegava, limpava equipamento de cinema, uma câmera assim, que era guardava, limpava e ajudava as pessoas a montar ali para ser alugado o equipamento. E nessas, às vezes, quando alguém precisava de um assistente, eu ia junto, um segundo assistente de câmera eu ia junto. E nesse período eu fiquei fazendo publicidade, fazendo várias outras coisas, assim. E depois aí saí desse período, que eu fiquei quase um ano e pouco, em locadora, que eu não conhecia bem equipamento de cinema, a gente não tinha um equipamento de primeira ordem. Poucas faculdades ainda tem hoje em dia, um equipamento assim bacana, pô, esse é o equipamento assim de cinema. E depois desse período ali, fazendo publicidade, isso aqui, eu abandonei as lojas de locação de equipamento de cinema e fiquei trabalhando como assistente de câmera um tempo. E aí eu já ganhei um concurso para dirigir um curta. E logo em seguida eu dirigi outro curta. E aí um dia, e os 2 curtas tiveram uma pequena repercussão, foram para festivais, não sei o quê, aí você exibe em festival, você começa a ver um monte de gente, não sei o quê. E aí um dia eu encontrei um rapaz que era assistente de câmera, que me dava trabalho, assim, ele me ligava e oferecia trabalho, assim, olha, normalmente você tem um fotógrafo, né, um primeiro assistente de câmera e um segundo assistente de câmera. Hoje em dia o segundo assistente de câmera é praticamente um loader, né, assim, como os equipamentos são muito digitais, ele carrega e descarrega os arquivos digitais para um computador, assim, né. Na minha época não existiam ainda os arquivos digitais, era negativo mesmo, então basicamente eu carregava o chassi, descarregava, fazia essas coisas. Assim. E aí um dia um cara chegou para mim assim e falou, olha, eu não conheço ninguém que seja assistente de câmera e diretor. Quer dizer, tipo, ele estava me dando assim, uma lei do mercado, digamos assim, marcada, entendeu? Assim, você tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. Entendeu? E assim, fazer assistência de câmera não era algo assim das coisas mais prazerosas, assim, me angustiava muito, eu tinha muito medo de errar, de uma coisa técnica. E paralelo a isso, conversando com um amigo meu nessas coisas, né, sempre essa história da troca do amigo, de um indicar o outro, um amigo meu trabalhava como assistente de direção num projeto para televisão, que era o Telecurso, esse que passa na Rede Globo de manhã. Ele ia chamar Telecurso 2000, que ele ia ser todo reformulado, isso em 1994. Ia ter uma reformulação grande nisso e a Globo tinha contratado a Globo da Fundação Beto Marinho tinha contratado uma produtora para fazer isso. E eu fui para esse projeto como assistente de direção em televisão. E de lá mesmo, assim, um projeto que durou 4 anos e meio, assim, onde eu aprendi muita coisa, assim. Foi o primeiro lugar do Brasil que teve um equipamento digital de edição, que hoje essas coisas que todo mundo edita em computador. Lá foi o primeiro lugar do Brasil, isso em 1994 que teve, então, quer dizer, isso é um pouco da sorte que às vezes a gente tem que ter. Tem uma frase do Guimarães Rosa, que é uma frase que eu gosto muito, assim, que ele fala que sorte é merecer e ter. Porque às vezes a gente merece às vezes uma coisa, mas não tem, né? Mas é quando você merece e tem, isso é sorte. Entendeu? Assim, que às vezes a gente, até um pouco com isso você acaba contando, assim, de você estar no lugar certo, nos lugares certos, na hora certa, entendeu? E aí eu fiquei nessa produtora muito tempo, assim, trabalhando ali como assistente de direção, fazendo cena, editando, vendo como é que editava isso. E uma hora faltou um diretor lá, me deram um negócio na mão, começa a fazer, dirigir cenas, assim.
Isso eu já tinha feito 2 curtas, depois fiz meu 3º curta. E eu fiquei um tempo grande, basicamente trabalhando com televisão, assim, para pagar conta, pagar aluguel, pagar comida, pagar carro, pagar as 2 coisas que a gente precisa para viver, assim, roupa, não sei o que lá. E um tempo depois, assim, bem mais para frente, eu escrevi junto com outro amigo meu, que era o Cláudio, também um amigo da faculdade, escrevi um projeto de longa-metragem e ganhamos um concurso. Nessa época eu já tinha trilhado por vários lugares, tinha feito telecurso, mas já era um diretor da TV Cultura. Atualmente eu voltei para a TV Cultura, estou lá de volta e estou fazendo alguns projetos para ele, dentro da TV Cultura. Assim. Eu sempre transitei muito por essa área mais educativa, digamos assim, da televisão, né? Assim, nunca fiz dramaturgias, fiz reality show, assim, mas são coisas assim que são, vou dizer assim, se precisar eu faço, assim, na verdade, mas eu sempre acabo fazendo muita dramaturgia e alguns vídeos que a gente costuma chamar de vídeo empresarial, vídeo institucional, assim, sempre foi essas coisas que eu mais dirigi, assim. Fiz bem pouca publicidade, assim, porque publicidade ela exige assim um galanteio, um cortejo que a gente tem que fazer pro cara ali, tem um jogo que você tem que fazer uma mise-en-scène ali. E eu não sou muito bom nessa mise-en-scène, às vezes eu acho que eu sou transparente demais em alguns momentos e às vezes você precisa ser um pouco mais dissimulado assim, em relação a isso, assim, em relação a esse conteúdo. E também não estou falando isso como uma crítica a quem faz, não, eu acho que a gente acaba sendo dissimulado em algumas outras coisas, em alguns outros contextos. Assim. E eu estou dizendo isso assim, também não é para dizer que as coisas são meio... É para também a gente entender que nem tudo é tão simples e ingênuo como a gente imagina que vai ser, assim, entendeu? Assim, sempre requer muito esforço, sempre tem hierarquias muito bem estabelecidas. Se tem um cliente, ele quer um vídeo e você ficou 2 horas fazendo aquele plano maravilhoso, ele pede para você mudar, você tem que mudar, porque é ele que está pagando. Então a gente tem que entender que isso também faz parte do jogo, do mecanismo. Por isso que essa coisa de trabalhar com a equipe, saber ouvir o outro, entender o outro, é muito importante no que você vai encontrar depois. Né? Uma coisa que aconteceu muito na minha formação, assim, nessa coisa de fazer várias coisas, um pouco antes até desse processo de trabalhar como assistente de câmera, eu fiz um pouco de tudo. Assim, eu fui assistente de cenografia, fiz produção, fiz um pouco de tudo, eu fui fazendo, assim, experimentando. Assim. Um pouco no período como estudante, um pouco depois. Assim. Aí depois eu foquei nessa coisa da fotografia, que era algo que eu tinha feito muito, tinha um certo conhecimento, e depois comecei a trabalhar muito com essa coisa mais com televisão. Primeiro como assistente, depois como diretor assistente, depois como diretor efetivamente. E é a função que eu exerço até hoje. Assim. Isso já tem 12 anos, entendeu? Bastante tempo. Eu estou falando bastante, mas se vocês quiserem interromper, parar e perguntar, a gente vai conversando também, tá? Vocês ficam à vontade, tá bom? Tá. Às vezes eu começo e eu vou falando, assim, não paro também. Você fez 3 curtas, se eu estiver errado você me corrige. Tá bom. O Derrubo Jack. Isso. O Pente. Lumpet. Lumpet, qual foi o outro? Chama Um Filme de Marcos Medeiros, é um documentário sobre um líder estudantil. Esses foram os 3 curtos e depois eu fiz 2 longas-metragens, 2 longas. E como foi o seu primeiro curto? Como foi a sensação de quando terminou, quando você viu ele pronto? Então, como eu falei para vocês, eu nunca tinha feito um curta dentro da faculdade, mas eu tinha trabalhado no curta de todo mundo. Assim, eu tinha fotografado muita coisa, então eu operando câmera, enquadrando. Então, quando chegou ali para fazer isso, eu tinha uma experiência que poucas pessoas tinham, assim, né, digamos assim, porque dirigir, o cara só vai dirigir um filme ali na escola, né? Mas fotografar, basicamente todo mundo me chamou para fotografar os filmes ali da história, até porque eu já tinha feito muita coisa. E isso foi fundamental, assim, para eu criar um olhar eu mesmo. Então, quando eu fui dirigir meu primeiro filme, eu sabia conversar com a pessoa que fazia fotografia e eu sabia enquadrar. Entendeu? Eu sabia discutir enquadramento depois. Foi depois da faculdade. Foi depois que eu saí da faculdade, assim. Um ano depois, digamos assim, um pouquinho menos, de um ano, aí eu fiz, que era um concurso. Normalmente o que existe são concursos, que a gente escreve um roteiro e submete a uma comissão, e a comissão vota qual roteiro vai ser filmado ou não, assim, aí dá um dinheiro e você faz o filme, entendeu? Foi isso. O segundo foi logo depois, assim, mas é uma história um pouco parecida também, é um grupo, eu escrevo um roteiro com os amigos, não sei o quê, escreve no concurso, ganha e vai fazer o filme, bem por aí, assim.
É isso. Do Marcos Medeiros, porque foi o que mais fiquei curiosa de assistir e não consegui. Eu procurei em todo lugar, né? Ele é um documentário, assim, que ele ganhou um prêmio no Festival de Brasília, é um documentário, assim, que eu acho até, eu revendo ele, assim, ele passa em alguns lugares, assim, sobre um líder estudantil, ele era irmão de um amigo meu, assim, na época. Ele foi um dos principais líderes estudantis do país em 1968, ele foi falar com Costa e Silva, um cara, não sei o quê, e ele teve uma carreira muito trágica, e ele tinha uma coisa muito curiosa, assim, que era fascinante, quer dizer, olhando, assim, ele era uma personagem fascinante, embora tivesse uma vida muito trágica, né? E ele era o meio galã do movimento estudantil, era um cara super boa pinta, namorava atrizes, ele era um popstar, assim, do movimento estudantil. E só que aí ele tem um fim trágico, ele não foi assim, aí que você imagina que o cara, pô, ele vai ser exilado, vai morrer no exílio, vai morrer na luta armada, não, ele morre velho, depois caindo de uma escada, porque não conseguia emprego, não conseguia, sabe, umas coisas meio que Eu queria muito assistir. eu acho que não sei se tem na internet, assim, eu sei que tem na Cinemateca, não tem? Não achei. No YouTube acho que não tem mesmo, tem na Cinemateca, acho que tem umas cópias lá do filme. Se os pais tinham trazido um DVD, eu deixava até com vocês aí. Depois eu tento mandar pro Edu, assim. Você tenta mandar pro Edu que eu Tá. assistir. É um documentário. Quero assistir quando eu conheço. Eu faço movimento estudantil, eu acho. Ah, legal. Quando eu li, eu falei, eu vou assistir. Bacana. Procurei, não achei. E aí eu tinha feito 2 filmes muito diferentes um do outro, duas dramaturgias, e depois fui fazer esse documentário, assim, que foi meu 3º filme. E eu sempre gosto um pouco de fazer as duas coisas, assim, embora meus últimos projetos tenham sido mais dramaturgia mesmo, assim, mas eu sempre tenho foco também com documentário. Porque uma época um pouco recente as pessoas segmentaram, ou a pessoa é documentarista, ou dirige dramaturgia e ficção. Assim, então, Onde foi o clique que deu, assim? Porque você está falando que na faculdade você não teve oportunidade, porque teve essa coisa da escolha, não escolheram, mas na faculdade você já tinha... O clique já tinha dado. Acho que a pergunta da Tainá é tipo assim, o que te fascinou no desafio de contar uma história através de sons e imagens, através dessa linguagem? O que te fez se apaixonar? Porque você fez 3 curtas, 2 longas e acho que não vai parar por aí. eu acho onde assim, deu o clique? É algo assim muito... O Cacá Diegues tem uma frase assim, que eu acho que às vezes me orienta, assim, que para fazer o que a gente faz assim, é preciso um componente de obsessão. Assim. Mas obsessão assim, no sentido do trapezista. Um trapezista é um cara obsessivo. Entendeu? Assim, o cara só consegue fazer aqueles movimentos sem nunca cair, aí uma hora tira a rede, como é que ele não cai, não morre? Assim? Ele só faz aquilo porque ele é obsessivo em relação àquilo, né? Ele treina aquilo assim, muitas vezes, diariamente, entendeu? Assim, a ponto de nunca, nada para ele daquilo é desconhecido. Então ele executa o movimento sem a rede embaixo e ele não vai cair, né? Sendo que qualquer um de nós que for subir num trapézio vai cair de cima e vai quebrar o pescoço. Então, acho que tem um componente desse obsessivo. Agora, essa obsessão ela também só nasce se você tiver uma paixão muito grande por isso, assim. Mas aí você também tem que, assim, um pouco... eu vi coisas, assim, meio de um grupo, assim, e tinha uma pessoa que era próxima a mim, que era uma pessoa apaixonada por fotografia, assim. E uma menina, assim, do grupo, assim. E ela tirava fotos lindíssimas, assim. E ela queria tentar fazer fotografia de cinema e ser assistente de câmera. Ela não tinha o menor jeito, assim, para coisa, assim, ela era meio atrapalhada, não sei o quê, entendeu? E é um pouco o que eu sofri sendo assistente de câmera, né? Então, assim, é um pouco você conciliar o seu desejo pessoal, mas também com o que você é. Então, se você entender o que você é, às vezes, é tão importante quanto saber o que você quer, entendeu? Para você poder conciliar essas duas coisas. E é um pouco a soma dessas equações, assim, que eu acho que faz a gente entender o que a gente vai fazer mesmo, assim. E eu tinha claro, assim, para mim, que eu queria dirigir isso desde o início. Assim, embora todo mundo me chamasse para fazer fotografia, foi algo que foi acontecendo, eu falei, mas eu não quero ser fotógrafo, assim, até porque... E fotografava bem, assim, tinha contato, mas meus amigos gostavam daquela coisa mais técnica, assim. E eu tinha interesse por outras coisas, o contato com o ator, assim, sei lá, meio olhar, planificar as coisas de um outro jeito, assim. Uma obsessão pela decupagem, como decupar, como cada enquadramento, assim. E aí eu acho que falei, não, é isso que eu vou fazer. Só que ao mesmo tempo, entre esse desejo e você objetivar isso, só quando você ganha praticamente o primeiro roteiro para filmar, e você faz e tem um mínimo de aceitação,
que você acha, não, agora eu posso fazer um segundo, posso fazer um terceiro, não, agora eu posso fazer um longa-metragem, e assim você vai caminhando, entendeu? Assim, mas basta um pouco, uma hora, eu acho que o clique mesmo foi quando o primeiro roteiro, como eu nunca tinha tido um roteiro aprovado por nenhuma comissão, a partir do momento que o primeiro roteiro aprovado, assim, eu falei, não, acho que agora vai, entendeu? Assim. Alguém quer fazer uma pergunta? Teve algum momento que você pensou em desistir? Teve. Assim, não é algo simples. Assim. E, na verdade, a gente às vezes fica muitos períodos assim, sem filmar, né? Períodos longos, assim. E tem uma coisa em cinema, assim, por mais que você desenvolva os projetos paralelos, você acaba investindo num só para escrever em tal lugar, né? E se esse não dá certo... Eu conheço gente que fica 10 anos com o mesmo projeto tentando ali. Eu não gosto de fazer isso, assim, porque eu acho que as ideias envelhecem, elas têm que ter um momento certo delas, entendeu? Então, se você fica ali um tempo e aquele projeto não vingou, acho que você tem que substituir para outro, entendeu? Assim, isso nem sempre é simples, não é fácil, entendeu? Assim, você tem que lidar um pouco com a frustração também muito grande. E teve algum momento, acho que já teve vários, que você planejou uma coisa e não deu certo. E aí, como você fez? Isso acho que é a maioria das vezes, viu? E aí, como você faz? Então, assim, na verdade, acho que cinema é arte de planejar e não dá certo, às vezes, eu acho. E aí você tem... Eu acho que você tem que, primeiro, ter um bom jogo de cintura para saber o que você vai fazer. E eu acho, assim, que você tem que ter muito claro onde você vai chegar, assim, qual o seu norte, para ver do que você vai abrir mão. Eu dirigi uma vez um projeto para TV Escola, que era um projeto educacional, um projeto educativo. E era um projeto bonito, assim, porque a gente entrava muito cedo, dependendo da classe, e ia gravar alunos, crianças, adultos, jovens, adolescentes aprenderem a ler. Era um programa nacional de alfabetização. Mas eles aprendiam a ler segundo o método construtivista. E a ideia do governo na época, era o Paulo Renato, que era o ministro, assim, era implantar um método construtivista para alfabetizar as pessoas e tentar erradicar o analfabetismo no país. E a gente ia produzir e dirigir esses vídeos. Era essa a ideia, né? Então era um projeto bacana, de você estar ali, você em loco ver a pessoa. E tinha toda uma metodologia que tinha que ser aplicada no construtivismo, né? E eu lembro que numa discussão, né, a gente fez lá o primeiro vídeo, não sei o que, segundo a orientação da professora, e o cara da TV Escola falou, não, esse vídeo é muito complicado. A professora lá, não sei de onde, não vai entender esse vídeo. Aí a pedagoga falou, não, tem que ser assim, porque eu já reduzi demais o conteúdo. Qual era o medo dessa professora? Que você vem, assim, você tem algo desse tamanho, assim, isso aqui, ó, assim, até que ponto, vamos pegar assim, isso aqui, você tem isso aqui. Até que ponto que eu reduzo isso aqui e isso aqui continua sendo uma garrafa? Vamos supor, eu tiro isso aqui, não, eu tirei a tampa. É uma garrafa ainda? Aí eu corto isso aqui. Você entendeu? Até que ponto você vai retirando coisas de algo e aquilo continua sendo aquilo que deve ser? Então esse era o medo da professora, porque todo mundo, não, isso está muito complicado, vamos tirar isso, vamos colocar tal coisa, vamos colocar um apresentador explicando, não um professor. Ela foi aceitando algumas dessas coisas. Mas tinha algumas que chegou para ela, era um limite, e ela que tinha que tomar essa decisão mesmo, porque ela que conhecia aquela pedagogia, entendeu? Assim, então, assim, eu acho que um pouco quando as coisas não dão certo, é um pouco isso, assim, quer dizer, você tem que ter claro o que é, e do que você pode abrir mão ou não, e para onde você vai. Falar assim, eu queria tal coisa, mas aí você não tem um ator tal. Às vezes é até melhor que você não tenha ator tal, porque você tem um outro que vai te dar uma outra coisa. Mas se aí não tem tal coisa, o filme tem que ser inteiro rodado aqui. Esses limites que você acaba acontecendo, você tem que entender bem eles e saber onde você vai. E eu diria até que assim, um filme é bom ou ruim pela forma como uma pessoa consegue resolver esses problemas, que são vários. E muitas vezes a pessoa não consegue resolver, às vezes não consegue resolver numa sequência específica, né? A sequência era para ser rodado num prédio lá em Nova York. Aí não teve dinheiro, rodou ali no centro da cidade. Entendeu? Não, mas aí, às vezes isso funciona, mas às vezes fica péssimo. Você entendeu o que eu estou falando? Então, aí assim, você pode ter isso numa sequência que nem essa, ou você pode ter isso no filme inteiro, entendeu? Assim, então, acho que é um pouco isso que a gente acaba lidando. Então, lidar um pouco com essas frustrações, com essas perdas, acho que é a melhor lição que a gente tem que aprender. Um pouco isso também, assim, onde você vê que você errou ali em ter aberto. Não
deveria ter insistido mesmo em tal ator e não nesse, porque o outro mesmo ia fazer essas coisas. Agora, é tudo muito, muito fácil depois que aconteceu, né? Quer dizer, a gente tem uma expressão em televisão que é engenheiro de obra pronta, né? Depois que o prédio está pronto, todo mundo vem dar... Pô, ficou torto. Pô, podia pintar de amarelo. Podia... Todo mundo vai ter, né? Mas na hora de ler a planta ali, para ver o que prédio que a gente vai construir, ninguém quer olhar, entendeu? Você está há 12 anos assim, nesse caminho. Quais foram as suas maiores motivações para continuar assim? Olha, não tem... O que vocês vão passar hoje assim, é indescritível. Você, sei lá, você vê família, amigos, vê algo que vocês produziram e comentando com você. Isso não tem preço. Meu filme passou, os 2 trabalhos passou segunda-feira na Globo de manhã, depois do Jô Soares, né? Até hoje eu recebo comentários, é um filme que passou em 2006. E a Globo comprou e exibiu o filme. Exibiu no final do ano passado e exibiu agora, né? E eu recebi um e-mail de uma amiga que um cara num grupo postou lá o vídeo do filme, não sei o quê. Então esse retorno às vezes que você tem do que as pessoas veem, do que você fez, isso é impagável, assim, sabe? É uma sensação. Do seu trabalho. Acho que não é só reconhecimento, você saber o que você fez, comunica, algumas pessoas viram, entendem, entendeu? Assim, é lógico que dinheiro, prêmios também, tudo é bom, isso, entendeu? Assim, isso, a gente não vive sem essas coisas também, entendeu? Assim, isso é tão importante quanto também, entendeu? Assim, mas você ter essa sensação de as pessoas verem, olharem ali, você ver que você batalhou e você fez aquilo, é super importante, entendeu? Assim, minha avó falava uma coisa assim, ela falou, tem 2 tipos de pessoas, que fazem e as que criticam, entendeu? Assim, eu sou dos que fazem, entendeu? Assim, mas é importante que tenha os que criticam também, porque às vezes eles veem coisas que a gente não vê, entendeu? Assim, mas é isso. Imagina. Bem, meu nome é Lídia e eu publiquei 2 livros, porque não tinha condição de fazer em filme. Eu tinha feito em roteiro, mas achei que não dava e ficou. Agora, para eu consultar alguém, ou algum lugar ali, onde é que será que tem alguém que eu possa levar meu trabalho e ver se tem como possibilidade de fazer um filme, assim? Alguém para consultar, levar, mostrar o trabalho mesmo? Porque eu publiquei no Japão, assim. Entendi. Eu estou pensando aqui. Olha, não vou dizer que isso é algo simples, normalmente assim, porque as pessoas acabam trabalhando com pessoas com que elas já conhecem, assim, né? Sim. Digamos assim, e já tem uma rede de relações, entendeu? Assim, a gente está muito centralizado, assim, esses grupos estão muito centralizados em outros lugares, entendeu? Assim, muito mais lá pro que fica lá para a Zona Oeste mesmo, tudo assim, de São Paulo ou de Rio de Janeiro? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Sou de São Paulo. O que era talvez importante é você começar a frequentar um pouco esses outros grupos. Tem lista de roteiristas, às vezes tem outros lugares, assim, que era legal você ir aos poucos entrando nesses grupos, entendeu? Porque eu fiquei quase 20 anos no Japão. Sei. Porque aqui no Brasil não podia fazer nada, então fui para o Japão e publiquei 2 livros ali. Sei. Um é com a natureza aqui do Brasil, né, sobre vidas indígenas e amizade do peruano. Você tentou publicar os livros já em português? Não, também? Não, são em japonês. Mas você já tentou publicar em português? Sim, está em português, mas como aqui não dava, então eu fui para o Japão e fui lá. Fiz lá no Japão porque era mais barato, eu trabalhava lá. Entendi. Aqui não tinha dinheiro, então fui lá. Entendi. É porque se você conseguir publicar o livro também, aqui no Brasil isso também ajuda, facilita bastante, entendeu? Assim, eu digo, facilita para mais gente ver, para ter visibilidade, essas coisas, entendeu? Eu estou pensando em colocar no site, na televisão, né? Na televisão, como se fala, internet? Sim, internet. Levantar meu net e colocar. Mas é que... isso aí, porque só com 3 anos por aí que eu voltei. Sim. Tem 2 livros, esqueci de trazer livro, eu já achei que não podia e não trouxe. Entendi. E eu acho assim, primeiro é você tentar conviver com outros grupos, assim, que tenham pessoas desse tipo. E outra eu acho que se você conseguir publicar eles em português, isso ajuda, isso avança mesmo. Assim, tipo, colocar no site, então, levantar o net meu? Não, eu diria tentar publicar mesmo. Sei lá, por uma outra editora aqui, alguma outra coisa assim, entendeu?
Isso ajudaria o livro a ter visibilidade, entendeu? A ser uma visibilidade não, porque maior. um é de amizade de um índio brasileiro com aqueles Quechua, os incas, né? Filhos dos incas. É isso aí que começa. Mas o outro é policial, mas é na França. Entendi. Vivi muito tempo em Paris. É difícil produzir, né? Mais caro, entendeu? Não, mas é muito interessante sobre a cultura. Entendi. A cultura, o que é a cultura para nós? Judeus ficou não sei quantos mil anos como ficaram no mundo inteiro, eles não perderam a cultura deles. Entendi. É muito interessante, porque eu estudei direito, não sou advogada também. Sim. Mas olha, o único povo que sem terra mantiveram a cultura deles. Japonês daqui a 100 anos, acho que não tem mais japonês aqui no Brasil. Não, eles são fracos. Não, na verdade, sim. Quantos povos já perderam a cultura deles? Pergunta para alguém, descendente, fala que eu não sei. Você fala que é do Brasil, descendente do Brasil. São filhos dos imigrantes, todos nós somos imigrantes. Mas o Brasil tem essa grande sabedoria que é juntar um pouco de todas as culturas e fazer uma nova cultura. Mas todos perderam a sua origem. Não sabe se era espanhol, se era italiano, se era português. De onde você vieram aqui, eu não sei. Eu queria aproveitar, emendar nessa conversa que a Lídia está trazendo, que é se você... Porque tem uma coisa aqui que eu acho que todos eles querem saber um pouco, é como aprender a fazer, né? Porque a gente passou aqui 2 semanas com eles, a gente vai embora, tem o site lá que ajuda e tal, mas depois que a gente for embora, eles vão ficar aqui. E aí, como você passou pela universidade e tal, para ter esse conhecimento, é um outro caminho. Você conhece algum outro tipo de caminho para esse autodidata? A gente tem assim, esses caminhos, alguns lugares tem oficinas ainda que oferecem alguns lugares, assim, acho que vocês têm que ficar de olho nessas oficinas, que nem apareceu essa aqui. Existem outros, em outros lugares, você acaba conhecendo outras pessoas, entendeu? Assim, é importante, o que eu falei para ela, assim, é importante tentar sair um pouco daqui, assim, que as coisas também, nem tudo vai se centralizar aqui. Eu sei que às vezes é complicado, não sei o quê, mas sei lá, pegar o trem e tentar ir pelo menos ali no Bom Retiro, naquela região toda ali, entendeu? Às vezes você tem a oficina Oswald de Andrade que tem cursos, tentar ir um pouco além, procurar o conhecimento, assim, e aumentar o repertório de vocês, entendeu? Existem lugares, assim, o MIS assim, é um lugar bem inacessível, não sei o que, é longe, vocês vão gastar quase um tempão para ir lá, não sei o que, mas lá tem uma série de filmes brasileiros, de filmes bacanas, de graça, assim, que às vezes exibem. Então tem que ficar de olho na programação do MIS, Museu da Imagem do Som, que fica na Avenida Europa, entendeu? Assim, a ideia é aqui por perto, assim mesmo, tentar ir em uns lugares aqui por perto e, assim, expandir mesmo, não tem jeito, entendeu? Assim, nada vai vir até vocês. Assim. Eu entrei na escola de cinema lá em Belo Horizonte, mas comecei a ter, daí fui na oftalmologia, daí falou que tem alguma mancha aqui no rosto, que não sei o que, daí falei que desisti. Mas indo lá em Belo Horizonte, eu podia passar ali na Federal. Mas eu era muito pobre o conteúdo da aula. Da aula da Federal? Eu não conheço o curso. Ali tem a UNA particular e tem a Federal ali. Sei. Mas era particular também, não era mais ou menos. A UNA era mais ou menos. E assim, eu estou dizendo assim que eu fiz a faculdade, mas não acho que tem que ser um caminho de... Eu conheço pessoas que são editores, que fazem outras coisas, não sei o quê. Eu acho que é legal, tipo, tem um curso de Final Cut, não sei onde, sei lá, tentar ir lá e fazer. Às vezes alguns são pagos, entendeu? Na época ali da Universidade de São Paulo, tem curso de cinema lá? Tem. Mas onde é que você estudou? Eu estudei lá. Na USP mesmo? É que meus filhos falam que vai lá, mas estou querendo ir para o Rio de Janeiro, ali tem Estácio de Sá, né? Lá tem a UF também, que é bacana. A Universidade Federal Fluminense, que é legal. Que tem um curso que eu acho que tem um curso bacana. Mudar para Rio de Janeiro, mas... Porque ali, quem sabe se tem mais, assim, ali é centro, né? Rio de Janeiro. A ECA também é um curso bom, assim, também. Tipo, desses gratuitos, assim, mas também tem um vestibular pesado, assim, uma coisa meio... Não é algo simples. Nada vai ser fácil. Exatamente. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Tem algum fato que marcou a sua vida? Olha vários. Cita um que te marcou muito. Olha...
sei, acho que toda vez que eu exibi os filmes, assim, foi muito bacana, assim. Eu acho que teve a primeira vez que... Eu vou falar, tem duas coisas, assim, que... meus pais nunca entenderam muito bem o que eu fazia, assim. E eu tinha feito curta-metragem, não sei o que lá, e eu fui trabalhar na TV Cultura antes de dirigir meus dois longa-metragens. E longa-metragem sempre dá uma visibilidade maior, entrevista em televisão, jornal, não sei o que, aí é claro, né? Mas acho que meus pais, assim, caiu a ficha, principalmente pro meu pai, o que eu estava fazendo, quando eu falei para ele que estava trabalhando na TV Cultura. Ele falou, então é para isso que serve o que você fez, entendeu? Não foi desse jeito, entendeu? Assim, nesse sentido, meu pai foi muito bacana, assim. E nunca me cobrou nada, assim, mas tinha um pouco de medo, como todo pai tem, de que o filho, pô, ele vai se sustentar como depois, né? Porque pai nenhum vai sustentar a gente com 40 anos, né? Quer dizer, às vezes isso acontece, né? Às vezes tem gente que tem essa sorte, né? Não era o meu caso, entendeu? Assim, e nem com meu pai por isso, Deus me livre. Mas acho que ele entendeu, assim, ó, caiu as fichas, assim, todas nele, quando ele viu que eu... E eu estou trazendo muitas coisas que eu conversei exclusivamente, porque existe nessa coisa de fazer cinema, você tem um leque de possibilidades no audiovisual, você pode ser editor, assim, o fato de você ser editor não é que você só vai editar filme bacana, com atriz bonita, a gente tem uma ideia do glamour do negócio, assim, né? Não, pô, vai lá, vou conversar com a Camila Pitanga, é mó gata, não sei o quê, vou almoçar com ela para discutir uma cena. Isso aí eu diria que é 0,01%, entendeu? Assim, o resto é um monte de gente enchendo o saco e dando palpite no que você sabe fazer. Teu amigo, assim, que é um diretor das antigas, ele fala assim que diretor de televisão e técnico de futebol todo mundo é. Então todo mundo vai ter um palpite para dar no que você fala. Pô, por que não faz de vermelho? Pô, mas eu fiz de amarelo, por que ele quer de vermelho? Entendeu? Assim, já está pronto, já está amarelo. Né? Não, vamos fazer vermelho, entendeu? Assim, então sempre tem uma ideia. Assim. Mas acho que assim, para mim acho que foi importante esse momento que meus pais entenderam um pouco o que eu estava fazendo, assim, porque meu pai era ferramenteiro, eu tenho uma irmã que é professora de educação física, outra é engenheiro civil, outra fez relações públicas. Né? Eu era o louco que foi fazer cinema, assim, entendeu? Então, acho que foi um pouco isso, assim, para mim, assim, um dos fatos, digamos assim. Fala, Iris. É muito diferente, assim, trabalhar com direção na TV e em filmes? O que você gosta mais de fazer? É bem diferente. Eu, assim, se eu pudesse escolher, eu seria só diretor de cinema, assim, mas eu faço televisão com prazer, assim, é algo que me enriquece, assim. Eu acho que talvez eu sofresse mais se eu fizesse publicidade, eu tenho sempre, embora você tenha mais recursos, não sei o quê. Televisão acho que é mais indústria ainda do que cinema, assim, é muito mais coletivo, assim, imagina uma linha de montagem mesmo, assim, que cada um aperta um parafuso e sai um carro no final, isso é a televisão, entendeu? Assim, e o diretor é mais um que aperta um parafuso, diferente um pouco de cinema, que o diretor talvez seja o principal artesão do carro, assim, né, o principal cara que fala. Na televisão ele é mais uma pessoa. É lógico que é uma pessoa importante, tem uma interferência. Né? Que parafuso que ele aperta? Eu acho assim, tipo, o diretor ele liga a primeira máquina e ajusta o último parafuso do carro, assim. Ele acompanha todo o processo, assim. E é lógico que se você tiver alguém no meio que aperta bem o parafuso, melhor vai sair o carro, entendeu? Se tiver um que presta fortinho, vai sair o carro do mesmo jeito, mas as chances de no meio caminho cair a roda ou a direção é grande, entendeu? Assim, então você precisa de um bom câmera, você precisa de um bom editor, que as coisas um pouco acontecem sozinha, né? Quando você olha, o câmera já enquadrou, já fez, já está lá e pronto, entendeu? Assim, cinema não, tudo é um pouco mais discutido, não, vamos ver aqui, vamos não sei o que, é muito mais. E televisão tem essa, porque precisa ir no ar à noite, precisa ir no ar semana que vem, você tem essa coisa. Agora essa pressa, essa indústria, né, ela no meu caso ela foi muito positiva, assim, porque quando eu fui dirigir meu primeiro filme, eu era muito rápido, porque eu tinha uma estrutura me apoiando, me suportando, que eu nunca tive dentro da televisão, então era mais fácil. E por isso, assim, eu sou considerado pelas pessoas um diretor muito rápido, assim, de fazer, conseguir rodar as coisas de uma forma muito rápida, assim, e essa agilidade, né, ela vem com prática e a televisão me deu essa prática. Porque às vezes o que acontece, assim, com alguns caras que fazem cinema, assim, que o cara faz um filme e fica 2 anos fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, depois faz... Então, assim, o contato diário com enquadrar, não sei o quê, e eu digo diário porque é diário mesmo. Hoje eu estava gravando, hoje de manhã, entendeu? Assim, isso me dá uma agilidade, assim, para algumas coisas.
A pergunta que eu ia fazer é sobre a questão da comunicação, né? Que é uma coisa que a gente trabalhou o tempo todo aqui, que é ter uma ideia e a hora que você transforma a ideia num processo onde você faz um planejamento. Então você está filtrando a sua ideia. Depois que você transforma essa ideia em filme ou em cena, você está transformando a ideia num corpo que já está lá, físico, né? Você já consegue ver quantas vezes você quiser. E quando você consegue transformar e chegar na emoção, quando a gente consegue trazer, né, concluir esse carro, né, no cinema. Como é que você trabalha isso? Como é que você pensa nessa questão do sentimento dentro do filme, ou na comunicação mesmo de uma ideia, de um sentimento? Eu acho assim que dentro desse processo todo, assim, primeiro assim, tem a execução do texto, do roteiro em si, né, que você amarra tudo ali, conceitos, isso tanto para televisão quanto para cinema, né, você esclarece ali mais ou menos do que a gente vai falar, né, ou seja, é um filme que conta a história tal, ou então, é um programa de música que vai ter música, mas vai ter variedade, vai ser apresentado assim, sensado. A gente coloca você coloca isso no papel, assim. Agora, no papel, né, tudo cabe, digamos assim, né, inclusive emoções, algumas coisas. Agora ela chora, né? Mas se você não tiver ali uma motivação para que a personagem chore porque aconteça tal coisa, isso não vai acontecer, né? Então tem esse processo de você depois abrir isso, desmembrar com várias outras pessoas, né? Cada um vai contribuindo um pouco para ver se aquilo que você montou no papel, se aquilo de fato existe de forma audiovisual, né? É importante assim, a gente ter claro, assim, quando eu falei essa coisa da questão da expressão e da linguagem, assim, você tem a literatura, assim, com texto, escrito, não sei o quê, e você tem o visual, né? Estamos eu e o Edu aqui, vamos supor, né? Essa é uma cena de filme, entendeu? Assim, o cara vai lá e coloca assim, e o Edu pensou que o Ricardo estava com vontade de tomar uma cerveja. O Edu pensou isso. Isso cabe no papel, né? Agora, como a gente mostra isso aqui? Só se for com uma garrafa, né? Não, aparece assim, o Edu, ou voz off, o Edu falando, pô, será que o Ricardo quer tomar uma cerveja? Ou aparece um balãozinho, você entendeu? Assim, isso a gente tem que resolver visualmente. Eu estou dando um exemplo, entendeu? De uma coisa que textualmente ela funciona, né? Funciona. O Ricardo pensou, o Edu pensou que o Ricardo, quer dizer, mas como você resolve isso em termos audiovisuais, né? Como é que a gente constrói essa narrativa? Então, assim, você sair do papel e começar a colocar o que vai funcionar ali, esse acho que é o processo mais delicado, que aí você abre isso para um grupo de pessoas e você vai amarrando aquilo que você precisa, que você quer dizer, o que você quer construir. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se falta um pouco. Não, então, e aí depois nesse processo de quando você chega nisso, quando é que acaba esse processo? Porque tem essa coisa de sair do papel e chegar lá na tela e falar assim, não, tá aí, funcionou, porque o público reagiu e você... Como é que você entende isso? Ou isso é intuitivo ou isso é técnico? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que tem, assim, eu acho que tem um lado que é técnico do que você elaborou e fez, e tem um lado que ele é intuitivo, mas essa intuição também ela é controlada, assim. Uma coisa que todo mundo acho que precisa começar a fazer, assim, é repertório. É aumentar o seu repertório, você ampliar as suas coisas. A gente só vai fazer coisas, que é aquilo que eu falei do filme sueco, que eu fui ver sobre western. Ele dialogava com alguma coisa que eu conhecia, que era um repertório pequeno, que era western, que eu já assisti western com meu pai, mas ao mesmo tempo ele era um filme sueco, dirigido por um sueco, era um filme americano, mas era dirigido por um sueco, era um filme todo estranho, não sei o que, mudo, não sei o que lá. Então ampliou para um outro lado. E você precisa ampliar esse repertório de culturas, e eu não estou falando só de ver filmes diferentes, de ter coisas, mas literatura, tudo, artes plásticas, um monte de coisa, você precisa ampliar e esse repertório, intuitivamente, você acaba se utilizando dele para conceber as coisas e para fazer. O último filme que eu fiz é um filme que chama Os 12 Trabalhos, que é um filme sobre
conta a história, o dia de um motoboy, que é um menino que não conseguia trabalho, vai trabalhar como motoboy, e o nome dele é Hércules. E ele tem que fazer 12 trabalhos naquele dia. Então, como se contasse a história do Hércules, e o Hércules é um motoboy. E um amigo meu, depois vendo o filme, que é um amigo meu que foi, assim, que a gente estudou junto, mas ele foi mais para teoria, ele é professor de cinema hoje em dia. Ele apontou no filme, assim, mas uma série de coisas que eram referências de um outro filme, que chama O Grande Momento. Eu nunca tinha me dado conta disso. Mas, assim, referências, assim, que quase parece que eu copiei, literalmente, ali, entendeu? Assim, isso não é um problema, assim, porque é um filme que eu tenho muito apreço pelo filme, entendeu? Eu gosto muito do filme. O que aconteceu é que, inconsciente mesmo, eu acabei copiando um filme que era claro para mim, que eu tinha paixão. Isso todo mundo faz, assim, sempre um copia outro. Você tem vários filmes do Woody Allen que ele copia o Bergman, isso é uma coisa, não é um defeito isso, né? É diferente de você copiar uma prova na escola, entendeu? Assim, é uma outra coisa, assim. Era uma série de citações. E eu não tinha claro isso para mim. Aí depois que ele viu o filme, ele foi enumerando, assim, uma série de coisas de um filme com o outro que eram muito, mas muito parecidas. Entendeu? Assim, quer dizer, então, eu acabei dialogando com aquele filme porque eu tinha o repertório daquele filme muito internalizado, então, intuitivamente, eu acabei se utilizando dele. Assim. E com o ator, como é que você trabalha isso? Como é que você consegue... Porque uma coisa é você trazer do papel e usar a técnica e a intuição, e outra coisa é passar para uma equipe, passar para um ator aquilo que você precisa. Eu, assim... Eu já trabalhei de duas formas. Já trabalhei com um coach, aquela pessoa que treina um ator, que prepara, que tem um grupo de pessoas até que tem um certo preconceito com isso, mas eu acho que às vezes em cinema você tem pouquíssimo tempo para trabalhar com o ator, então o coach o cara é um treinador que vem, pega uma pessoa e vai lá e martela a pessoa e faz ela virar aquela personagem, né? O cara é um bombeiro que mora no interior do Rio de Janeiro. Ele vai lá, pega esse cara, faz ele ficar um mês no quartel lá do interior do Rio de Janeiro e faz o cara ter a disciplina de um bombeiro durante um mês. E aí o ator vira bombeiro, não tem jeito. Aí leva ele pro filme, tá pronto. O cara faz isso, é um treinador. Tem um monte de ator que odeia isso, que fala que não é cachorro para ser treinado, tem várias coisas. Aí você tem um cara que nem o Rodrigo Santoro, que trabalha com coach, que gosta de trabalhar com coach, gosta de gente que faça isso para ele, assim, que trabalhe ele dessa forma. E você tem atores que odeiam esse tipo de trabalho. Eu já trabalhei com as duas formas. Qual seria a outra? A outra é você mesmo ir lá e preparar o ator, fazer leitura de mesa e você ir ajustando, assim. No meu último filme, o que eu fiz, assim, que eu achei o ator principal muito cedo. Então, todo o elenco do filme eu testei a partir dele. Eu usava ele nos testes de ator. E eu dirigi todo o teste de elenco. Né? Eu fiquei 2 meses dirigindo o teste de elenco. Qual é o melhor? Então, qual o melhor? Eu acho que as duas formas funcionam, na verdade. Nesse eu misturei um pouco das duas. Eu escolhi todo o casting, mas o cast depois, algumas situações específicas, era um grupo de motoboys. Eles tiveram um trabalho específico para virarem motoboys, assim. Mas ao mesmo tempo a gente mostrou muito filme de motoboy, mostrou não sei o que, mostrou um monte de entrevistas que a gente tinha feito, a gente preparou os atores assim. E aí chegar na hora uma coisa de você, isso tá bom, isso não tá, não é assim, não é assado, de você reconhecer. Agora, de novo, é a questão do repertório, né? Assim, você tem a questão da dramaturgia da novela, que é uma coisa, dentro de cinema você tem vários tipos de dramaturgia muito diferentes, dentro de teatro você tem vários tipos de dramaturgia, entendeu? Assim, você fala, tá teatral, mas às vezes o teatro também é realista, né? Que o cinema a gente sempre busca as coisas um pouco mais realistas, entendeu? Ou naturalista, que alguns dias, entendeu? O que eu acho que acontece em alguns filmes, por exemplo, que nem o Cidade de Deus, até meu último filme tem um pouco disso, é que virou um certo ultranaturalismo. O ator nunca parece que está interpretando, ele de fato é aquilo. Que é essa história de, sei lá, pegar o bombeiro, você martela a cabeça do ator, põe ele, faz um mês ele virar bombeiro, pô, ele virou bombeiro, não tem jeito, né? Ele está um mês subindo e descendo, apagando fogo, não sei o quê, lá no interior do Rio de Janeiro, ele é bombeiro. Ele ficou um mês de bombeiro e virou bombeiro, né? Dá até certificado pro cara apagar fogo em qualquer lugar, né? Entendeu? Assim. E aí, pô, no filme, ele de fato, ele reage como um bombeiro, com as pressões de um bombeiro, com as angústias de um bombeiro, pô, vou entrar lá, vou me queimar, não sei o quê, entendeu?
ele reage como? Isso vira esse ultranaturalismo, quer dizer, o cara não está interpretando, né? Porque a gente tem que entender também que o trabalho do ator também é uma leitura, né? Ele pega um texto seu, né? E aí ele vem, pô, mas aqui acho que ele não sorri, aqui ele pode fazer tal coisa. Ou quando você diz, ele sorri, né? Tem vários jeitos de sorrir, né? Eu posso sorrir assim. Assim, tem várias formas de sorrir e ele vai pegar aquele... a personagem sorriu. E ele pode usar isso de várias formas, vários recursos. E às vezes o ator traz algo que você nem imaginou e é melhor, é muito melhor. Ou às vezes não também, né? Agora, esse discernimento, que é bom ou ruim, você tem que dar e às vezes uma pessoa vai acertar ou vai errar. Inclusive o ator e você. Entendeu? Não tem como. E uma dica que você daria para essa turma que ficaram todos entusiasmados e eles querem continuar fazendo isso? Como é que se prepara um ator, um elenco, um curta-metragem sem condições de ter esses 2 meses e tal? Como é que você enxergaria isso? Olha, existem livros que vocês podem ler assim, sobre esse assunto. Assim. Tem... E quem não gosta de ler? Não, então, vocês vão ter que mudar isso, não tem como. Não tem como, mesmo assim. Não existe nada. Eu sei que é difícil, a gente vive num mundo extremamente audiovisual, assim. Meu sobrinho lá, eu estou batendo nele para que ele leia, assim, comecei agora com gibi para ele, assim, porque ele não é da leitura também, é do futebol, não sei o quê. Minha irmã não é da leitura, meu cunhado não é da leitura, e fico eu lá comprando gibi. Ele vê um filme de herói, ele gosta, eu vou lá compro o gibi, que acho que é o jeito que eu arrumei de entrar alguma coisa escrita na vida dele, entendeu? Assim. E eu acho assim, que vocês têm que ver assim, como é que trabalham os grandes atores. Tem livros com técnicas sobre isso, acho que vocês podem ver como é que começa essa forma, entendeu? Assim. E eu acho assim, tem todos os livros do Stanislavski, Stanislavski, S-T-A Stanislavski. São 3 livros que ele tem, que lançaram, assim, algumas bibliotecas têm tudo. Deixa eu ver como é que escreve para não falar bobagem. Porque tem uns Y, russo eu não domino. O que é que se escreve aqui? Ó, S-T-A-N-I-S-L-A-W. Não, pera. Não. L-A-V-S-K-I. Peraí, começa de novo. S-T-A-N-I-S. Stanis. L-A-V-S-K-I. Konstantin Stanislavski. Tá? Ele desenvolveu um método de interpretação que é utilizado por todo mundo, assim, né? E aí depois foi um grupo de americanos que foram aprender com ele, que levaram isso para os Estados Unidos. Toda a base do cinema americano, o Marlon Brando, tudo é Stanislavski. Aí você tem 2 correntes. Você tem o Actor Studio, que foi criado pelo Lee Strasberg, e você tem a Stella Adler. Os 2 pegaram e cada um leu isso de um jeito, né? O Stanislavski assim, você vai fazer um fazendeiro, é a história do bombeiro. Você vai lá, você entra dentro do quartel de bombeiro, você fica lá um mês. A Stella Adler fala que você vai lá, mas para você observar e você entender a dinâmica, a psicologia daquilo. O Strasberg falou, não, você vai lá para virar bombeiro. São 2 formas de você poder trabalhar a questão do ator. É isso, entendeu? Você tem que ter a vivência. Então, assim, para você dirigir um ator, primeiro você tem que entender a personagem que você está dirigindo, né? Você tem que ter um mínimo de noção de que faz, né? Porque, sei lá, que tipo de linguagem usaria um bombeiro carioca do interior do Rio de Janeiro, entendeu? Assim,
O cara é isso, é aquilo. Ele é casado, ele não é casado, entendeu? Se ele é casado, como é que comporta um cara que é casado? Então vocês têm que ter um mínimo de conhecimento sobre aquela personagem, né? Sobre aquele conteúdo daquela personagem, né? Embora vocês tenham escrito, isso ajuda vocês a escreverem melhor, né? Sobre o que vocês estão falando, para vocês poderem orientar. Porque vocês falam, não, olha, o meu bombeiro não é assim. Ele não é um bombeiro, ele é um bombeiro que está estressado, assim, ele está bem loucão, ele não vai na praia, não sei o quê, então ele está bem maluco. Aí você orienta o bombeiro lá para aquele lado. Ou então, não, o bombeiro é gente boa, adora o que faz, salvou 4 pessoas essa semana de um incêndio, então está feliz da vida. E aí você vai, entendeu? Assim, um pouco por esses caminhos. Beleza? Teve algum roteiro que você escreveu e depois falou, nossa, que ruim. Ah, vários. Vários. Tinha uma pessoa tipo, chamada Edu que fazia que tá horrível. Vários. Explica. Assim. Sempre tem. Não, é sempre bom, assim, eu sempre mostro para os amigos, assim, eu tenho uns amigos bem críticos, assim, um grupo de amigos que eu confio. É importante saber para quem você mostra mesmo, assim, que tipo de... E entender o que o outro também está querendo dizer com a crítica, né? Porque tem sempre vários níveis de crítica. É difícil às vezes ouvir, mas é importante saber ouvir e tentar corrigir o que está sendo proposto ali, né? Ficar dando murro em ponta de faca às vezes não é bacana também, nem sempre dá certo, entendeu? Assim, e não tem jeito, tem que... Não tem como. E quem gosta de escrever tem que ler, não tem jeito. Não tem assim caminho possível. Isso eu não vou mentir para ninguém aqui, viu? Não tem caminho possível, entendeu? Ah, é difícil, não sei o quê. Pô, começa, sei lá, com Harry Potter, com história em quadrinhos, o que for. Tem 1000 alternativas, tem que passar pela leitura. O cinema, tem gente que diz que cinema não existe, que cinema é um gênero da literatura. A arte cinematográfica em si, ela não existe, os mais radicais, né? Não existe nada que seja específico do fílmico. Vai falar, imagem, assim, mas teatro combina essas duas coisas. Tudo que está ali deriva da literatura. A literatura não tem imagem, mas você imagina aquilo ali, você descreve o que vem, fala, entendeu? Assim. E tem alguma coisa que você ainda quer filmar, assim, você escreveu há muito tempo, que você acha que um dia... Não, eu me desapego fácil, assim, sempre gosto de filmar um pouco o que está acontecendo, assim. Eu estava com um projeto, assim, há um tempo atrás, que eu fiquei 5 anos com o projeto, consegui um dinheiro, não sei o quê, mas aí tive que devolver dinheiro, não sei o quê, porque o projeto não estava acontecendo. Na verdade, não é devolver, né? Porque você tem alguns concursos hoje em dia que você ganha dinheiro, mas ele tem um prazo limitado, né? Se você não capta o dinheiro todo que você precisa durante um ano, você tem que devolver. Você nem acessa o dinheiro, digamos assim, e o dinheiro volta ali para o fundo, assim, né? Fica ali guardado nesse mesmo fundo. Então, e aí como eu já estava um tempo com ele, eu resolvi desistir do roteiro e partir para outras histórias, assim, para outras coisas. E agora, assim, o que você quer fazer? Eu tô na verdade fazendo mais de um projeto, assim, tem 2 histórias que eu gosto e sei lá, acho que aqui ficar pronto primeiro, entendeu? Porque eu tô trabalhando com 2 amigos, assim, estão me enrolando os 2, cada um com um projeto, entendeu? E o que ficar pronto primeiro eu devo tentar fazer, assim. Quem mais? Perguntas? Poxa, então tá, deixa eu fazer uma última, a gente está quase chegando nessa hora. Pensando em histórias, né? Aqui a gente teve uma experiência interessante que no dia da apresentação das histórias, todo mundo apresentou histórias, a gente viu a diversidade de histórias que existem por aí para serem contadas, né? Que tipo de cinema que você acha que o Brasil está precisando? Assim? Você gosta do cinema que está sendo produzido? Você acha que ele está sendo... Falar um pouquinho também de distribuição, internet, esses canais de escoamento, né? Porque muitos filmes se fazem também, nem tantos chegam a... Eu acho que... A gente tem um grupo de filmes que são esses filmes mais populares, assim, que agradam um número de pessoas, que são essas comédias da Globo Filmes, assim, que eu não tenho nada contra, na verdade, mas que eu acho que é importante. Mas também tem um outro filme mais autoral, assim, que eu acho que é importante. O que aconteceu é que esse filme autoral, ele não deu bilheteria. Aí começou a se dividir o cinema entre o que dá bilheteria e o que não dá bilheteria.
Mas aí o que dá bilheteria, você tem filme ruim, mas aí o filme ruim, se deu bilheteria, eu acho que ele se justifica assim por si só, porque ele atingiu o que ele está se propondo, né? E tem o filme bom também, que dá bilheteria, né? Eu acho os Tropas de Elite, 2 filmes bons, assim, e dão bilheteria. E os filmes que não dão bilheteria, virou também uma coisa só, né? E não é verdade. Você tem filme ruim, que não dá bilheteria, mas você tem filme bom, que também não dá bilheteria, né? Então um pouco esse discernimento, eu acho que faltou, né? Porque... Aí tem uma frase do... acho que foi do Sarraceni, não, do Gustavo Dal. O filme, ou ele dá dinheiro ou ele viaja. É isso que um filme tem que acontecer, pensando de uma forma mercadológica, né? Viajar é o filme assim, se o filme tem que ser rodado, rodou, ele tem que ser distribuído para o mundo inteiro, tem que ganhar prêmio, ganhar festival, não sei o quê. Isso é um filme que viaja. Ah, se ele não viajou, então ele tem que dar dinheiro. Legal. E que tipo de filme você acha que precisa? Eu acho que a gente tem esses filmes que falam um pouco da nossa situação social mesmo, as pessoas cobram isso, né? Até quando você vai para fora do país. Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade de falar da classe média brasileira, assim, que é algo que é dominante hoje em dia no país como um todo. A gente vê até de uma forma crítica, né? Com certa ironia. Eu acho que os argentinos fazem isso muito bem, por exemplo, né? De conseguir ser crítico em relação... ser crítico e ser interessante ao mesmo tempo, assim, né? Olhando a própria classe média, né? Não olhar só... Porque os conflitos não estão só, né, na classe mais baixa ou aquela coisa da novela que só os ricos têm conflito, assim. A classe média é uma coisa inteira, é uma faixa interessante, entendeu? Assim. Só que se que a gente acha que não conseguia falar dela, mas de uma forma crítica mesmo. Crítica não é só criticando, mas você tem um olhar para aquilo, assim, com uma certa ironia, com uma certa em relação àquele tipo de comportamento. Acho que é isso que eu diria. Aqui você falou muito sobre ponto de virada. E qual é a dica que você tem que dar pra gente não errar nesses pontos? Ponto de virada, tipo, de mudança? Isso, de mudança. Tem uma série que está passando na TV Cultura, que tem esse mesmo nome. São várias pessoas falando, assim, qual o momento que mudou a sua vida, assim. Aí tem várias pessoas dando depoimentos, assim, sobre isso. É um projeto bacana até, assim. Olha, por exemplo, o cinema é uma arte muito elitista, assim muito... Os nossos 3 principais cineastas, assim, são pessoas que têm dinheiro, por exemplo, vêm de famílias ricas, entendeu? Isso é um fato. Puderam exercitar. Agora são pessoas que trabalharam, estou dizendo que isso é um demérito. Né? São pessoas que trabalharam, foram lá, suaram, fizeram publicidade, fizeram um monte de outras coisas para poder fazer. E não tem jeito, assim, quando eu falo essa coisa da literatura, não sei o quê, que a questão de aumentar o repertório. Não tem como, assim, gente. Isso é para qualquer coisa que vocês forem fazer, não é para qualquer coisa que vocês forem dirigir, não sei o quê. Ah, é difícil, é um saco, não sei o quê, mas não tem como. Vocês têm que começar a ver um prazer nisso, assim. Chegar em casa e ver uma coisa diferente, ler uma coisa diferente. Ah, mas eu não tenho, não sei o quê, sei lá, procurar a biblioteca pública mais perto. Aqui é uma biblioteca. Entendeu? Assim, vim tentar acessar esses conteúdos, assim. Não tem como, assim, que isso é o diferencial, assim. É isso que amplia, assim. Eu tenho uma história de um amigo meu que eu sempre falo dela, assim. Um amigo meu que o pai dele tinha uma certa grana, assim, tudo, ele estudou nos melhores colégios, assim. E aí o pai dele uma hora quebrou, né? Não tinha mais dinheiro para nada, assim. Mas ele já estava na faculdade. Quando ele foi fazer faculdade, ele foi fazer filosofia, né? Aí eu falo, você vai fazer filosofia? O que você vai fazer com filosofia, né? O que faz uma pessoa hoje em dia, né, com filosofia? Né? Por mais que você goste, isso aqui é bom para a vida, é bom para pensar, não sei o quê, mas não... Isso o pai dele dizendo para ele, né? Mas não paga conta, né? Filosofia não vai pagar conta de ninguém, né? É bom você ter, assim, não sei o quê. Né? E ele resolveu fazer isso, assim. Aí fez o curso e no meio do curso ele começou a se interessar por filosofia grega, pela filosofia antiga. E para fazer o curso que ele queria, ele começou a ter aulas de grego. Dentro da USP mesmo, ele começou a ter aulas de grego. Fazer aulas de grego para poder ler. Que boa parte dos textos da antiguidade, inclusive a Bíblia, não sei o quê, ou está em latim, né, ou está em grego arcaico, né, que são
que é bem diferente do grego atual. Bem diferente não, mas é diferente do grego que se fala na Grécia hoje em dia. Ele foi fazer... Hoje esse meu amigo viaja o mundo. Primeiro que ele coordena o curso de letras da Universidade da Unicamp. E ele viaja o mundo falando qual a visão de um brasileiro sobre vários textos gregos. Quer dizer, ele tem um nível de conhecimento que é tão específico que interessa o mundo inteiro, não interessa só o Brasil. Entendeu? Você deve ter, acho que, 5 pessoas no país com ele. Entendeu? Assim, a partir de um curso de filosofia que o pai dele disse para ele não fazer. Agora, isso tem um estudo dele, quer dizer, ele foi lá, se dedicou àquilo, e ele seguiu um caminho de algo que ele gostava. Entendeu? Assim, eu estou dizendo assim, ele não é rico, não tem muito dinheiro, mas é um cara que se sustenta e faz o que gosta, viaja bastante, entendeu? Assim, faz as coisas que curte, entendeu? Então acho que assim, isso é uma possibilidade. Não estou dizendo para ninguém sair daqui e estudar grego, entendeu? Assim, mas assim, vou morrer de fome tudo, entendeu? Assim, mas eu acho que a vida da gente, ela parte um pouco por esses caminhos, entendeu? Assim, eu tinha amigos assim que faziam um monte de coisa assim, e era apaixonado por moto. Aí caiu da moto, se arrebentou, andava mancando, isso aqui, assim. Ele só se realizou o dia que ele montou uma oficina de moto. Você entende? Assim, de tão apaixonado que ele era por aquilo, entendeu? Assim. E ele já tinha se estrupiado umas 2, 3 vezes, que eu não sei como ele não morreu com moto. Também não estou dizendo para ninguém sair andando de moto e cair, pelo amor de Deus, né? São péssimos meus conselhos, né? O Edu não vai me chamar mais. Tá ótimo. Eu vi uma palestra ótima. O cara falou para eu me matar na moto e fazer grego. Entendeu? Assim, que aí eu vou ganhar dinheiro. Entendeu? Assim. Para um bom entendedor, a minha palavra básica tá ótima. Não, e já tinha, eu falei, pô, eu nunca curti moto, essas coisas de andar. Falei, pô, ficar se ralando, cair, capacete. Não, nunca foi a minha. Agora ele é apaixonado, já tinha se estrupiado várias vezes, assim. E um dia eu olhei ele feliz, assim, tava com assim, eu não via ele há muitos anos, assim. Ele tinha aberto uma oficina especializada em motocicleta, entendeu? Assim, então acho que um pouco... Tem um livro que chama Cândido e o Otimismo, do Voltaire. É um livro, assim, bem... uma tiração de sarro, que ele tira a associação, assim. Eu vou tentar resumir, assim, que é uma coisa muito absurda, assim. Que o Cândido trabalhava num castelo. E o pai dele era servo do castelo, fazia alguma coisa lá, uma espécie de jardineiro. E o Cândido se apaixona pela filha do dono do castelo. E aí eu acho que ela também mais ou menos corresponde, não sei o quê, mas ela estava comprometida para outro cara e o Cândido um dia rouba um beijo dela. O dono do castelo fica bravo, bota o Cândido e o pai dele no mar, assim, e ele tem lá, acontece o diabo com ele, assim. Aí o pai dele morre, só uma desgraça, assim, atrás do outro. Anos depois ele encontra a mulher da vida dele, a mulher da vida dele, assim, está toda enrugada, porque teve uma invasão de bárbaros lá no castelo, pegaram a mulher que ele amava, ela ficou escrava, e na escravidão ela ficava debaixo do sol, então a pele dela enrugou toda, assim. Então ele sai passeando pelo mundo com ela, assim, é uma desgraça atrás da outra, assim. Até que um dia ele encontra um cara, e toda uma discussão filosófica em cima disso, encontra um cara, e o cara fala, não, esse cara é feliz. O que esse cara tem, né? Será que ele é rico? Será que ele tem uma mulher linda? Não. Aí vai olhar, a mulher do cara é mais feia que a mulher do Cândido. Aí foi ver o que o cara fazia. Ele acordava de manhã e arrumava um jardim. Aí o Cândido diz assim, que a felicidade da vida dele é você arrumar um jardim. Então eu acho assim, o que cada um tem que fazer com a sua vida é encontrar o seu jardim. Que nesse meu amigo achou o grego e o outro achou a motocicleta. Entendeu? Assim, então acho que o que vale para cada um de nós é você descobrir, você se entender e achar qual é o seu jardim. Assim. Acho que isso que é que vale.